Olá, sejam todos bem-vindos à terceira e última ação desse projeto de extensão, denominado de Cardiorrota, Ação de Promoção e Prevenção de Saúde na área da diabetes mellitus e suas complicações na rota bioceânica. Esse projeto foi escrito por mim, Antônio Martins, que sou acadêmico de medicina do sexto ano da UEMS, e orientado pela doutora Ana Carolina, médica cardiologista e professora da UEMS. Então, hoje a gente vai falar sobre diabetes mellitus, mais um tipo de complicação crônica, hoje focado nas complicações crônicas macrovasculares. Então, vamos lá, introduzindo, né, as complicações crônicas macrovasculares também são chamadas como doenças cardiovasculares, por atingir grandes vasos e órgãos relacionados à circulação cardiovascular, também são sinônimos de doenças cardiovasculares. Tem um grande impacto socioeconômico, mais uma vez, assim como as microvasculares, e comprometem principalmente a produtividade, qualidade de vida e até sobrevida, por serem doenças crônicas e algumas doenças graves, até fatais. Então, a maior causa de óbito nesses casos é a doença cardiovascular aterosclerótica, né, que a gente vai falar mais na frente, é, incluindo aí a doença cardíaca coronariana, o AVC e a doença arterial periférica. São os temas que a gente vai abordar com mais clareza durante esse vídeo. Então, existem diversos mecanismos que aumentam esse risco vascular no diabético. Um deles é a hiperglicemia, ou seja, manter o nível de açúcar elevado por um bom tempo, que condiz com o mau controle da doença diabetes. Também, além disso, o mau controle de pressão arterial, dislipidemia, que seria o excesso de colesterol, gorduras, e o tabagismo. Então, quais são as complicações macrovasculares que vamos falar hoje? Então, principalmente essas três: doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Então, como elas ocorrem, né? Primeiro, eu tenho um aumento do açúcar no sangue, esse aumento é prolongado e sustentado, tem agressão à parede dos vasos, que aumenta a permeabilidade, então começa a passar gorduras para o leito desses vasos. Então, eu tenho, quando chega ali a gordura, né, principalmente o colesterol LDL, a fração que muitos conhecem como a fração ruim do colesterol, no popular falando, libera então citocinas pró-inflamatórias e células de defesa, principalmente macrófagos. Essas células se unem, se agrupam e formam as famosas placas de gordura que a gente conhece. Essas placas podem ficar ali aumentando de tamanho, forma ali uma capa fibrosa, uma capa que protege. Enquanto ela está protegida, ela está ali, mas ela pode se romper a qualquer momento e ou fazer um trombo, ou fazer um êmbolo e cometer locais longe dentro da própria circulação. E a reta final disso é obstruir a passagem de sangue, seja total ou parcial dessas artérias envolvidas ou qualquer tipo de vaso. Então, basicamente, eu trouxe aqui como ocorre, né, a formação, que tudo culmina em um acúmulo de gordura, né, na camada íntima aí dos vasos, e essa camada é onde surge a placa, e essa placa vai ficar ali, correndo risco de romper, de aumentar e de obstruir a nossa circulação, gerando danos diretos a qualquer um desses órgãos. Então, como a gente sabe o risco, né? Que risco está correndo o paciente diabético? Então, os pacientes diabéticos, independente da idade, eles já são considerados de risco alto se eles tiverem algum dos fatores de risco que eu vou trazer agora. Risco alto para um evento cardiovascular, algum evento aterotrombótico. Então, os principais fatores de risco. Se o paciente, por exemplo, tem diabetes com mais de 10 anos, ele já entra em risco alto. Um homem maior que 49 anos e uma mulher maior que 56 também já incluem em risco alto. Qualquer paciente que tem hipertensão arterial, ou seja, paciente que é diabético e hipertenso, ele já entra em risco alto. Ou tem tabagismo, ou tem lesão renal, que a gente já falou na outra aula, retinopatia diabética, que também é uma lesão microvascular. Então, falando primeiro, né, lembrando ainda só da classificação, que além disso, se o paciente diabético já infartou, já teve um evento de risco alto, ele passa para muito alto, e isso vai mudar lá nas metas que a gente tem que controlar esse colesterol um pouquinho mais baixo, mantendo a meta que consiga se estabilizar a placa de gordura e não formar novas placas. Então, primeiro falando da doença coronariana, aqui de uma forma geral, envolvendo tanto as doenças estáveis e as doenças instáveis, que são mais agudas, como o que a gente conhece do infarto agudo do miocárdio. Então, a doença coronariana nada mais é que o resultado dessa obstrução, só que nas artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que irrigam ali o músculo cardíaco, o músculo do coração. Elas podem ser obstruídas pelas placas de gorduras que vão sendo depositadas, como eu já expliquei anteriormente, a famosa aterosclerose. E os pacientes podem ter doença arterial coronariana, às vezes não no estágio agudo, mas no estágio crônico, numa angina estável, que a gente chama, e ainda não apresentar sintomas.
Denomina-se, então, isquemia miocárdica, quando tem uma falta de irrigação do músculo cardíaco decorrente dessa obstrução que eu falei ali em cima. Então, um a cada 5 pacientes pode apresentar a isquemia silenciosa. Aumenta o risco de evento coronariano agudo, ou seja, aumenta o risco de ter um infarto, o paciente não tem sintomas, por isso isquemia silenciosa. E um em cada 15 pacientes com diabetes sofre de isquemia grave. Então, aí, às vezes, não tem sintoma, mas já tem uma isquemia grave no coração. E quando você submete o paciente a um exame que você prova da função cardíaca, uma cintilografia, que você vê perfusão, você vê viabilidade de músculo, um ecocardiograma, que é um cardiograma de estresse, principalmente, que é um exame que você submete o paciente. Na verdade, o músculo cardíaco do paciente é um esforço. Mesmo o paciente não fazendo esforço, usa-se uma medicação e essa medicação promove o estresse cardíaco. Esse músculo tem que responder a esse estímulo metabólico. E se ele responde, você vê que tem reserva, senão você já vê que não tem mais reserva e o paciente é grave, né? Aumenta o risco de eventos cardíacos mais graves. Então, a clínica pode ser assintomática, você pode ter uma lesão, você pode ter uma placa de gordura na sua coronária, mesmo assim não ter sintomas, até que ela passe para um tamanho que seja importante hemodinamicamente falando, e aí começa a ter clínica ou uma síndrome coronariana aguda, onde inclui-se um infarto, angina instável e outras demais patologias. Então, geralmente a clínica típica da doença coronariana, quando tem clínica, é a dor no peito, e a dor no peito é a dor de angina que a gente fala. A dor anginosa, ela tem algumas características. É uma dor em aperto, em opressão, peso ou queimação, depende do como o paciente se expressa. Geralmente localizado na região retroesternal ou subesternal. Ela vai iniciar na porção anterior do tórax e pode se radiar, como muita gente já conhece, né, para o braço esquerdo, para ombros, para a mandíbula. Ela geralmente inicia ou piora com esforço físico, emoção, e tende a melhorar com esforço ou com um vasodilatador, que abre ali a luz daquele vaso, passa, volta a passar mais sangue. Quando ainda não é um evento agudo, essa dor costuma durar poucos minutos e tende a melhorar. Se ela não melhora e continua, né, persiste, aí sim já é uma emergência, né, uma urgência emergência. O paciente passou a ter um evento agudo coronariano. Pode ser acompanhado também de alguns sintomas, como falta de ar, suor frio e náuseas. Aqui uma imagem, né, só para ilustrar o vaso sanguíneo. Então a placa faz um coágulo e bloqueia o fluxo de sangue. Lembrando que está aqui na pontinha do coração ou está no meio do coração. E aqui o músculo sadio começa a ficar sem receber sangue e logo vira um músculo cardíaco morto. E comparando aqui o músculo saudável com o músculo que já morreu. E como a gente deve rastrear? Como a gente deve acompanhar esse paciente para ver se tem uma doença coronariana silenciosa e para ver se a gente tem que intervir, né? Fazer algum exame invasivo, um tratamento mais invasivo. Então, o eletrocardiograma é indicado anualmente para todo paciente com diabetes. O teste ergométrico, o teste de esteira, conhecido, não é de rotina em paciente assintomático, a não ser que tenha alguma normalidade no eletro, ou tem sintomas atípicos, ou pacientes que vão fazer atividade física e precisam desse teste antes de começar a atividade física de grande esforço. Cintilografia, como eu já expliquei, também não recomendada, a não ser que tenha alterações. E aí vai assim no processo. Ecocardiograma com estresse é a mesma coisa. Quando eu tenho uma alteração no eletro, que é o primeiro rastreio, eu vou investigar mais a fundo o score de cálcio. Também pacientes com risco intermediário ou que estão com dúvida ali se precisa fazer um controle mais rigoroso da taxa de colesterol ou não. E ainda tem a angiotomografia ou ressonância, tanto de coração quanto de coronárias, que não são recomendadas aqui para sintomáticos. E o tratamento, então, né, dessa doença coronariana em si, a não ser que seja uma emergência, que a gente teria outro protocolo de ação, de investigação, de desobstrução rápida dessa coronária. Primeiro, vida saudável, evitar os fatores de riscos que eu já comentei, medicações que dilatam os vasos sanguíneos, aumentam o fluxo do coração, ou que diminuem o trabalho cardíaco, aqui uma classe para quem é da área de beta-bloqueadores, que diminui o esforço desse coração, e então um ótimo tratamento para pacientes com angina estável. Angioplastia, então, que aí já é nas fases agudas, né, é quando eu tenho uma obstrução coronária que eu preciso dilatar através do stent, que eu até trouxe uma foto para explicar. Que é onde você entra com um catéter pela artéria do paciente e deixa essa, que alguns pacientes conhecem como molinha, essa molinha vai diminuir, vai aumentar o vaso, diminuir a chance desse vaso se ocluir e morrer mais parte do coração. E por último, cirurgias conhecidas pontes aí, que muitas pessoas falam, ponte safena, que é onde eu tiro uma veia ou uma artéria de outra parte do corpo, né, no caso da artéria mamária,
ou uma veia safena, e eu faço uma ponte ligando, fazendo uma nova circulação. Se eu fechei uma das artérias coronárias, eu faço uma ponte, e essa ponte irriga aquela parte do coração que era para ser irrigada pela artéria que foi comprometida, só que o sangue proveniente de outro lugar. Passando então agora do coração para o sistema nervoso cerebral, sistema nervoso, né, central. Então, acidente vascular encefálico também é uma lesão macrovascular, uma lesão grave também, né, que muitas pessoas já conhecem, responsável por muitas mortes no mundo e sequelas permanentes. Então, esse fluxo sanguíneo, assim como no coração, é interrompido de uma forma súbita e causa também a morte do tecido cerebral, assim como é no tecido cardíaco. Isso causa sequelas leves ou graves, dependendo da área atingida, da artéria atingida, do tanto que essa artéria é irrigada, podendo levar até a morte. Dentre os pacientes que têm AVC, que têm um evento isquêmico cerebral, a prevalência é de 3 vezes maior nos casos dos pacientes diabéticos, né? E manifesta-se às vezes em pacientes mais jovens que têm diabetes, e nas mulheres mais do que nos homens. Então, aqui uma fotinha, né? Os dois tipos de AVC mais conhecidos. O AVC isquêmico, que a gente costuma explicar as pessoas mais leigas, que é onde falta sangue numa área, então eu tenho um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo, faltou sangue, morre essa parte do cérebro. É o tipo mais comum, geralmente 80% dos casos. Aqui uma fotinha ilustrativa, entope, literalmente falando, na artéria, não chega sangue, falta oxigênio, o cérebro morre. Um pedaço desse cérebro morre e não volta mais. O AVC hemorrágico, não. Eu tenho aquela destruição de vaso que eu expliquei, lesão vascular, inflamação, e esse vaso se rompe porque ele fica frágil. E esse sangue que estava dentro do vaso vai para dentro da cavidade ali, né, calota craniana, né? Mas a minoria dos casos geralmente tende a ser mais grave, quando mais agudo. Então, a clínica do paciente com AVC é bem variada, depende muito do tipo, mas pode ocorrer uma dor de cabeça intensa, de início súbito, acompanhada de náuseas, vômitos, tontura, dificuldade de compreensão, né? O paciente que muda ali o jeito de falar ou de compreender as coisas, perda da visão, visão dupla, súbita fraqueza de um lado, perda de força, confusão mental, dificuldades nas falas, a gente sempre orienta. Aqui uma imagem bem ilustrativa, né, de quando você desconfiar que alguém está tendo um evento, assim, um acidente vascular cerebral, a face típica, né? O paciente que paralisou uma parte do corpo, uma dor de cabeça, a fala está confusa, visão turva, de um lado você não vê as rugas, não consegue fechar um dos olhos, a boca está torta, como diz assim na linguagem popular, para um lado, o desvio de rima labial, ou uma fraqueza, né, de um lado do corpo. A gente até tem um mnemônico que você pede para o paciente, então, para explicar para os leigos ficar mais fácil, o paciente sorrir, você tenta dar um abraço no paciente, você tenta pedir para ele cantar uma música e, por último, se tudo isso estiver alterado ou algum estiver alterado, você liga para o serviço de urgência, porque assim como no coração, no cérebro, o tempo é músculo, a gente precisa abrir novamente essa circulação para salvar ainda o que não morreu, o tecido cerebral, o tecido cardíaco. Então, aqui no tratamento, né, das doenças vasculares cerebrais, o controle da glicemia e da pressão é essencial. Essa dupla é a que mais lesiona e machuca esse vaso sanguíneo. Normalizar a circulação sanguínea, a função ali do médico, depois que ela foi obstruída, tentar voltar a normalizar para garantir a função cerebral. O implante de stent é uma das opções, assim como foi lá no coração. Usar antihipertensivos, redutor de colesterol, anticoagulante, antiplaquetários que diminui a formação de trombos. Então, isso é o pilar do tratamento. Então, falando agora da doença arterial obstrutiva periférica, né, que atinge os membros, consiste então no bloqueio ou estreitamento de uma artéria, só que agora falando de braços, pernas, membros inferiores ou membros superiores nas nossas extremidades do corpo. Então, geralmente, devido novamente a uma aterosclerose, que resulta na diminuição desse fluxo sanguíneo. A artéria vai se estreitando, as partes do corpo que dependem desse sangue, desse oxigênio, não vão receber sangue e vão acabar falhando na sua função muscular, enfim. O suprimento sanguíneo vai faltar oxigênio e aí gera isquemia, como no músculo cardíaco, gera aqui no músculo da extremidade. Pode ser gradual ou repentina. Gradual, quando a forma de você ter uma placa, não obstrui tudo, mas quando você precisa fazer uma caminhada, mais um esforço, precisa chegar mais sangue, assim como no coração. Então, o paciente começa a sentir dor quando ele caminha e assim vai. Ou pode ser repentino, o trombo pode se romper, fazer um êmbolo, fazer um trombo maior, agregação de plaquetas, né, células de coagulação. Então, eu perco totalmente a irrigação, eu perco ali a função desse membro.
Então, a clínica, maioria, mais de 50%, mais da metade, assintomática. Um terço desses pacientes tem o que eu expliquei agora, claudicação intermitente. Então, quando eu estou em repouso, eu não sinto nada. Quando o paciente começa a caminhar, exige que chegue mais sangue. Então, o espaço está pequeno para o tanto de sangue que tem que passar e o paciente sente dor quando caminha. Dois terços tem o que a gente chama de isquemia crítica. Então, o paciente já tem dor até em repouso, dor de origem isquêmica. E quando é súbita, é aquele quadro de dor intensa, pode ter dormência no membro, fica palidez e a coloração azulada que a gente chama na medicina de cianose, como mostrado aqui. Aqui a artéria normal, aqui na região poplítea, né, aqui atrás do joelho. Quando eu tenho a obstrução da artéria, diminui esse fluxo de sangue até que eu tenho uma oclusão e um quadro de dor súbita. Tratamento, então, novamente, controle de glicemia e pressão arterial, interromper o tabagismo, aqui o tabagismo é um fator de risco bem grave. Treinamento físico, diferencial aqui que você precisa treinar o seu físico, o seu aeróbico, principalmente ali região de panturrilha. Quanto mais você fortalece, é uma caminhada progressiva, você consegue melhorar, diminuir os sintomas como claudicação. Antiagregantes, estatinas. Estatinas são medicações que mantêm a placa, né? Ela faz a estabilidade dessa placa para ela não se romper. E em alguns casos, cirurgia, né? Também, novamente, uso de stent, uso de cirurgias endovasculares para não ter que fazer todo um procedimento aberto, né? Para tentar resolver o problema. Novamente trago aqui, desde o começo da ação, a gente usa esse slide, né, que é o foco da prevenção. O objetivo da ação é educação em saúde e mostrar à população, claro, os sintomas são importantes, mas como se prevenir, como não ter que chegar num tratamento cirúrgico, como não ter que chegar num tratamento de urgência. Então, na alimentação, mantendo a pressão arterial boa, diminuindo o colesterol, que não vai formar placa de gordura, diminuir o cigarro, que piora a formação de placas, a lesão vascular, controlar o açúcar no sangue, diabetes e o exercício físico, tanto uma caminhada para melhorar a circulação, quanto qualquer tipo de exercício aeróbico, musculação, você consegue fortalecer e ao mesmo tempo prevenir fatores de risco. É isso, muito obrigado. Essas são minhas referências. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima.